Vamos então começar o terceiro capítulo, Ajuste Amigo. Fantine percebeu que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que lhe endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la. Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai, e acredite que a vejo como filha. A voz dele esmoreceu de algum modo, entretanto cobrou ânimo e terminou. A filha que estimaria ter em lugar da que possuo. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando: o senhor não se alegraria com uma filha doente qual estou, mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Não me contes tristezas, certo, já não dispomos de muito tempo. E continuou com um sorriso de mofa. Conversando com tanta fraqueza, num lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara 2 anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padrasto algum tempo depois, ainda na infância. Fui internada num colégio de religiosas amigas e depois disso tudo, casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa 6 meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me, busquei reaproximar-me, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro ao meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Então nós vemos aqui que tinha um rapaz que gostava dela, ela também estava balançando entre ele e o noivo, ele tentou o suicídio, não conseguiu, ela se aproximou dele, e aí 6 meses antes do casamento dela, ela estava em dúvida entre os dois, ele se suicidou e aí ele conseguiu se matar mesmo. Ora, aventou Ernesto, diligenciando encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida tanto quanto o impulso criminoso. A voz dele empalideceu de novo, qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. Sim, são atos de delírio que podem ser agravados, né, por estados de depressão, de melancolia e também por estados obsessivos, né, onde o obsessor consegue ter um maior domínio sobre o obsediado. Nós vamos ver a obsessão simples, depois a fascinação, que aí nesses casos a fascinação ela já exerce uma influência muito grande, né, em cima daquele que tem pensamentos suicidas, que precisa sempre da sintonia, e no caso da subjugação acaba até comandando o suicídio daquele obsediado. O Senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração,
exclamou Evelina, cismativa. De certo não conheceu até hoje um problema assim agudo a conturbar-lhe a consciência. Eu, gaguejou Fantine, desconcertado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força, com a maleabilidade das pessoas maduras que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos, e aditou. Nós somos especialistas mesmo em máscaras, né? Uma no trabalho, uma na família, uma no centro, uma em casa. Em vários lugares nós temos máscaras diferentes, sabemos usá-las com, digamos assim, com muito conhecimento. Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com o apoio do confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Então nós sabemos que ele está cutucando aqui porque ela diz que resolve tudo no confessionário. Né? Repito, ela está dizendo aqui, né? Que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança, e com a lembrança surja de imediato o complexo de culpa. Então aqui o que nós vemos é um círculo vicioso do remorso. Então ela lembra dele, lembra da morte dele, lembra de todos os sentimentos que teve naquela época e vem a culpa. O remorso é isso, é remoer, é reviver sentimentos passados. Ele não serve para nada, ele não ajuda. O que ajuda é nós buscarmos o conhecimento, entendermos a nossa culpa, nos arrependermos, arregaçarmos as mangas e irmos para o ressarcimento, principalmente através do aprendizado. Ficar nesse processo de looping, né, de ficar revivendo o passado, revivendo o sentimento, sentindo de novo, é o ressentimento, né? Sentindo de novo aquele mesmo sentimento ruim e o sentimento de culpa, ele é alimentado pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho. Quando a gente acha, olha, eu, a magnânima, estou sofrendo. Então, o nosso orgulho e nossa vaidade acham que isso já é punição. Isso faz parte do orgulho e da vaidade. O que realmente resolve o problema é entendê-lo e irmos buscar ressarci-lo de alguma forma, às vezes com outras pessoas que precisam de ajuda, normalmente. Não se agaste. A senhora está muito jovem, né? Aqui é o Fantine colocando, né? Como acontece à mão, que a pouco e pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. Perdão. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de que se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção. O senhor, que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente de sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Abre aspas. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Fecha aspas. Uma colocação bonita, né, de que o Shakespeare fez
E isso coloca a melancolia dele em olhar que as pessoas pobres, as pessoas simples, as pessoas sem recursos financeiros para buscar ajuda para os seus problemas, a única coisa que lhe resta é a esperança. E a gente sabe que isso não é verdade. É uma colocação bonita, é uma colocação bonita, shakespeariana, não resta dúvida, né? De palco. Mas, se nós analisarmos, nós temos o nosso mentor, nós temos a nossa família espiritual e principalmente temos o nosso Mestre Jesus, que veio nos trazer os ensinamentos para que nesses ensinamentos nós tenhamos toda a ajuda para tudo aquilo que precisamos. Continua. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros quando não mais estivermos nesse mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. Né? O fato dele estar se sentindo ali quase à beira do desencarno está fazendo com que ele vá buscar ensinamento, mas principalmente vai buscar consolo. E o fato dele pensar que vai reencontrar as pessoas que ele gosta é um consolo, né, para ele que está ali se vendo às portas do desencarno. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Isso é uma grande verdade. Os nossos sentimentos, as nossas ideias e as nossas palavras são filhas do nosso sentimento, né, das nossas mentalizações, que são filhas e são frutos daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Né? Aquilo que nós estamos passando durante a vida modulam os nossos sentimentos, que vão, consequentemente, modular os nossos pensamentos e as nossas palavras. Imagine se nos víssemos hoje em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, no encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. É verdade, ela colocou. Num baile, numa festa, né, numa reunião social, eles jamais estariam falando da morte ou estariam falando de doença. A moléstia aflitiva que nos dá direito de entretecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte, e na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. Abre aspas. O romance termina, mas a vida continua. Fecha aspas. O envoltório de carne tombará consumido. Todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. Ele coloca aqui como uma colocação de novela, de romance, mas a gente sabe que é uma grande verdade. Né? O romance termina, ou a vida, às vezes, né? Às vezes não, isso é uma certeza. Todos nós iremos desencarnar. Então, a vida termina no plano da matéria, a vida da matéria, a roupagem, mas a vida continua assim. Né? Nós continuamos os mesmos, com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, com as mesmas necessidades no plano espiritual. Teremos sede, teremos fome, teremos todas as necessidades fisiológicas, nada muda. Só deixamos a roupagem velha aqui na Terra. O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou enigmático um sorriso e zombeteou. Penso em alguém que estimaria não achar. Né? Ele estaria preocupado com aqueles que ele não quer encontrar na outra vida. Não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, reconforta-me a notar a certeza de que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é sobretudo cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou. Vamos parar aqui, uma coisa que é uma grande verdade. Ela fala aqui do confessionário, ela fala aqui que ela busca ajuda
através dos padres, através do confessionário, através da igreja, mas ela está buscando essa ajuda nos dogmas, né? Nas receitinhas prontas, nas rezas prontas, naquela ideia de que confessando com o padre os pecados serão perdoados, né? Ela é cristã, ela é religiosa, mas a palavra religião quer dizer religare. A religião, ela foi feita para que a gente foi criada pelo homem. Então, com tudo aquilo que é criado pelo homem, é cheio de defeito, cheio de problema, e a gente vai resolvendo aos poucos. Mas é uma forma de se religar, de se reconectar com Deus. Então, ela, embora se diga cristã, ela não vai buscar nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Jesus, o consolador para todos os sentimentos que ela tem. Então nós vamos ver no Espiritismo exatamente isso. A palavra de Jesus rediviva, ou seja, ela está sendo reavivada para que nós possamos entender as palavras de Jesus, e é através das palavras de Jesus que nós temos a nossa consolação e nós temos os ensinamentos para passarmos com mais facilidade, com menos tormentos, as vicissitudes que precisamos passar aqui na Terra para crescermos, aprendermos, voltarmos para a nossa verdadeira vida, porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, voltarmos para lá com um aprendizado, subindo um degrauzinho um pouquinho melhores, que é para isso que nós estamos aqui agora. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou além, nas nuvens róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Ela caiu em si, né? O quanto dos ensinamentos de Jesus que ela verdadeiramente conhecia. O quanto ela foi buscar no mestre o apoio. É mais fácil acender uma vela na igreja, se confessar com o padre. Muito mais fácil, muito mais simples, muito mais terra, né? As colocações e os ensinamentos de Jesus exigem de nós, exigem mudanças interiores, exigem sacrifícios pessoais para que a gente possa realmente colocar em prática os ensinamentos deles. Findo o longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, senhor Fantini, se houver outra vida, além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Como não? Se conseguir adivinhar o fim de meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo no nosso reencontro. Então, se ele sentir ali que a morte está chegando, ele vai pensar nela para tentar o reencontro com ela. Também eu. Quando volto a São Paulo, amanhã pela manhã, tem ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso acaso saber o nome do seu hospital? Everina meditou e concluiu. Senhor Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximarmos-nos um do outro? Esperamos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência, ou seja, que seja feita a vontade de Deus. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. Então estão os dois ali conversando e já acertando, né, indiretamente, um reencontro. Principalmente porque os dois sentem que estão ali no término da jornada terrena. Vamos continuar estudando e aprendendo.
com os ensinamentos que André Luiz traz nesse livro de uma forma diferente, porque ele não participa, ele não entra, ele só narra uma história que, como ele coloca aqui no prefácio, uma história verídica, com os nomes mudados. Mas ele só está narrando a história para nos trazer os ensinamentos que essa história nos traz. Vamos continuar no próximo capítulo.